E a esquerda, em todo esse longo período, o que fez? A esquerda, como já anunciei, e essa esquerda, até os anos 60, até os anos do golpe, é, sobretudo, o Partido Comunista do Brasil. Outras formações de esquerda, como a POLOP, por exemplo, são fracas do ponto de vista político, têm muita relevância política e atuam em regiões muito recortadas. Depois surge a dissidência que formou o PCdoB. O PCdoB não tem muito a acrescentar à história da esquerda no Brasil. A esquerda fez, então, a construção da cultura brasileira. Essa é a sua grande missão, a sua grande tarefa, realizada com bastante, se pudermos usar uma palavra fanista, com bastante êxito, realizada com bastante, com realizações muito concretas. Toda a nova cultura brasileira tem no fulcro a presença dos comunistas. E o paradoxo é que ele falha do ponto de vista do que era a tarefa principal de um partido comunista, isto é, uma nova interpretação da realidade brasileira capaz de fornecer ferramentas de intervenção aos seus militantes. Nós sabemos, em parte, a razão disso. Em parte, a razão é o predomínio da antiga União Soviética sobre os partidos comunistas no mundo inteiro, que, de alguma maneira, asfixiaram a independência e a autonomia e, com isso, a criatividade política dos partidos comunistas. Não só isso, a influência do antigo Partido Comunista da antiga União Soviética é, sem dúvida, um fator explicativo muito forte. Mas esse próprio abafamento e as novas condições da economia e da sociedade brasileira introduziram no Partido Comunista um viés, digamos, oportunista, que dificultaram seu maior desenvolvimento. Deve-se dizer uma coisa, eu digo que não tenho compromisso com esse lado. A entrada de Prestes no Partido Comunista, que foi salvada como uma grande vitória, que era a entrada do Cavaleiro da Esperança para realizar uma tarefa histórica fundamental, foi um profundo erro estratégico. Prestes introduziu no partido o militarismo que até então havia estado ausente da militância do Partido Comunista, devido exatamente às suas qualidades como militar, louvadas em prosa e verso. Introduziu-se no Partido Comunista uma espécie de putschismo que levou o partido a aventuras, a oscilar entre aventuras malfadadas e, do outro lado, um oportunismo político, que se pode dizer quase desavergonhado. Então a história é bem... O partido tem quase o monopólio da esquerda brasileira praticamente até 64. Em 64, com a ditadura militar, as novas formas de opressão, silenciamento outra vez da classe trabalhadora, o partido explode.
explodem em várias facções e a maior parte delas dando lugar aos grupos que tentaram a luta armada. O principal deles e o iniciador dessa tendência foi Carlos Marighella. A opção pela luta armada não deve ser olhada com os olhos da repressão, mas pode ser olhada de outra maneira. A opção pela luta armada significou outra vez que essa fração dos comunistas, ou da esquerda, para dizer de forma mais ampla, que optou pelos caminhos da luta armada, pouco entenderam das transformações estruturais que o capitalismo estava sofrendo e experimentando no Brasil. Uma nova e consumista e poderosa classe média emergia na estrutura social e o radicalismo de pequenos setores da classe média, de pequenos setores, levou a interpretação de que havia para a luta armada, além de teorizações como a do Regis Debray, um francês que nunca botou os pés no Brasil, levaram a exaltação e a ilusão do foquismo como técnica e estratégia não só de combate à ditadura, mas de transformação revolucionária. Para quem acompanha essas questões há um livro recente, uma biografia do Che Guevara, que virou o ícone da esquerda quase mundial, e esse livro, quando você termina a leitura, sai triste, porque é uma sucessão de desastres e de equívocos, a começar do equívoco teórico que deixa a imagem do Guevara lá embaixo. Basta relembrar as campanhas do Congo e da Bolívia como exemplares magníficos de equívoco teórico prático. Nessa época, toda a esquerda brasileira está guiada pelo foquismo, pelo guevarismo. Um desconhecimento profundo das transformações pelas quais havia passado a sociedade brasileira e, sobretudo, um desconhecimento profundo para alguns que optaram pela via armada da nova potência das Forças Armadas. Essa nova potência das Forças Armadas vai se mostrar fatal na chamada guerrilha do Araguaia. De novo, é a teoria foquista, pensando que de um vazio de população, a média, a densidade populacional da região do Araguaia, em que a guerrilha se instalou e dali tentava se expandir, a média da densidade populacional é a menor do Brasil. E menor do Brasil significa que você tinha 0,5 habitantes por quilômetro quadrado. Era daí que a guerrilha do Araguaia pensava conquistar os camponeses e expandir a luta e fazer a transformação. Bastava ler o censo de 1960 para não entrar na guerra. Mas esse censo nunca foi lido. De alguma maneira, depois, um resumo das forças que optaram pela luta armada termina em fustigar a ditadura
o que não foi desimportante para a reconquista democrática, mas não foi decisiva para mudar o país.